Árvores de Natal, luzinhas, guirlandas, é tudo tão legal de se ver, tudo tão bonito. Mas vocês já se perguntaram de onde vêm essas decorações ou de onde vêm algumas tradições de Natal? Antes mesmo do Natal ser considerado, criado e tudo mais, na mitologia pagã, as árvores eram consideradas algo divino. Muitas pessoas cortavam essas árvores para levar para casa e decorar. Que nem praticamente como a gente faz hoje em dia, mas não era nada relacionado à cultura cristã católica. E falando na cultura cristã católica, um monge beneditino chamado São Bonifácio olhou para essa cultura pagã e falou: Isso está errado. Eu preciso acabar com esse negócio. O que ele fez? Ele resolveu, na região dele, na Turíngia, se não me engano era na Turíngia, ele resolveu que ia acabar com essa festa pagã, cortando um dos pinheiros sagrados da região. Isso resolveu? Óbvio que não, né? As pessoas continuavam fazendo a sua adoração às árvores e... Então, esse monge simplesmente sentou em sua cadeirinha e falou assim: Vou transformar esse negócio em algo da cultura cristã. Pinheiro, ele é triangularzinho. Por causa disso, ele falou assim: vou transformar esse negócio no triângulo da Santíssima Trindade e representar as suas árvores resistentes como Jesus. Não se sabe ao certo quando que foi a primeira árvore decorada de fato pro Natal, na representação do Natal. Tem uns que dizem que é por cerca de 1510, tem uns que falam que foi em 1530 por causa de Martinho Lutero. Também uma terceira versão de que a árvore na verdade surgiu entre os séculos 16 e 18 na Alemanha, mas nós nunca saberemos de fato quando que ela surgiu. As guirlandas datam desde a Grécia Antiga. Elas eram usadas para representar o emprego da pessoa, qual que era o ranking dela, qual que era a posição social dela, o status. Elas representavam muita coisa. Cara, elas representavam inclusive as conquistas dessa pessoa. Na Roma Antiga, era normal presentear uma família com um ramo dessa planta. Ela representava, para a família presenteada, um sinal de saúde da família que presenteou. Por causa das folhas de azevinho, conforme o tempo foi passando, depois que Cristo foi crucificado e tudo mais, as pessoas começaram a considerar que as folhas de azevinho seriam também as folhas com as quais Cristo foi crucificado com a coroa de espinhos. Por isso, a guirlanda é considerado como um símbolo cristão católico que representa a dor de Cristo. A gente já sabe que desde o vídeo anterior eu tinha falado que o Papai Noel e o São Nicolau era basicamente a mesma coisa. O que não é 100% verdade, porque o São Nicolau veio antes do Papai Noel, ele foi o antecessor do Papai Noel. E ele era um arcebispo da Turquia, mais ou menos no século IV. Ele morava numa vila muito pobre, muito carente. E por causa disso ele queria presentear os cidadãos colocando dinheiro pelas chaminés. A vila já não era muito favorecida, mas os mais pobres dos mais pobres recebiam esse presente do arcebispo. O mais engraçado é que as roupas dele eram verdes e eram roupas de bispo. Não tinha nada a ver com o Papai Noel de hoje em dia. Aí vocês se perguntam, certo, de onde que veio esse Papai Noel de hoje em dia? Veio por causa de um cartunista e de um poema. Um cartunista político, eu não lembro o nome dele, que resolveu criar a figura do Papai Noel como sendo aquele senhor gordinho e de cabelos brancos e muito fofo e muito bondoso. E as cores dele mudaram de verde para vermelho por causa da Coca-Cola em 1931. E desde então ficou assim. Foi por causa da Coca-Cola. Grande Coca-Cola. Depois de eu ter falado sobre São Nicolau, agora eu posso dar um outro contexto sobre as meias na lareira que a gente vê em muitos filmes gringos, colocando as meias na lareira e a gente... Né? Por que colocar meias na lareira? Por causa do São Nicolau que jogava as coisas pela chaminé, tinha 3 irmãs que não tinham muito dinheiro. Elas precisavam de dote para poder se casar. E o São Nicolau resolveu presentear essas irmãs colocando saquinhos de dinheiro para elas. Como as meias delas estavam secando na lareira, as meias foram preenchidas pelos sacos de moedas que São Nicolau jogou pela chaminé. E por causa dessa história, muitas pessoas acham que é uma superstição colocar as meias na lareira
para trazer presentes, para trazer boas notícias, para trazer coisas boas para o Natal. Vamos para uma parte mais gostosa, que seria a comida. Nessa história, tinha um cara chamado Tony. Ele era ajudante de cozinheiro. Ele estava ajudando o seu chefe, o chefe sem E e chefe com E, a cozinhar para um duque chamado Sforza. E eles estavam tendo um enorme banquete no dia 24 de dezembro. E por causa do grandíssimo trabalho que o cozinheiro estava tendo nesse dia, ele pediu para o ajudante observar o forno, que teria alguns biscoitos lá dentro para não queimar. Aí o Tony estava muito cansado, começou a observar lá o forno, começou a ficar cansado e dormiu. E nisso que ele dormiu, os biscoitos queimaram. E o pior, os biscoitos eram o grande atrativo da noite. Aí o Tony ficou, sabe, com medo do chefe dele vir e brigar com ele. Então ele foi lá, pegou o fermento, a massa de fermento que já tinha sido preparada para fazer uns pães natalinos e resolveu misturar farinha, resolveu misturar um leite, resolveu misturar frutas cristalizadas e botou pro forno. Depois de assado, foi levado esse pão diferente, esse pão novo, pro banquete do Duque de Sforza, Duque Sforza. E o Duque ficou louco, ele amou esse pão e chamou de pão Tony. Pão Tony, panetone, panetone. E daí veio o nome Panetone. Não é, de fato, a história, mas é uma história fofinha, engraçadinha, que eu gostei. Eu queria contar pra vocês. Espero que vocês estejam sobrevivendo esse final de ano. Comenta aqui embaixo uma tradição que vocês achavam que era normal na família de vocês, mas na verdade não é nada normal e vocês descobriram isso só depois. Compartilhe isso com seus amigos, dá like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Um beijo, um queijo e até mais ver. Tchau!